Graças a Deus. Então, nós vamos prosseguir. Eu resolvi fazer um resumo do capítulo 21, antes de nós entrarmos no capítulo 22, que é o final, o último, fazer um resumo do 21. Acho que vai ser bem importante para nós extrairmos as principais lições aqui desse capítulo 21, que é o novo céu, nova terra, nova Jerusalém. Então, eu vou ler o capítulo 21. Só a leitura já é uma coisa maravilhosa e gloriosa. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse, capítulo 21. Vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. A morte não existirá, já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio, o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: Vem mostrar-te a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul, 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas, as suas muralhas. A cidade é quadrangular, de comprimento, larguras iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisopraso, ou crisópraso, ou o 10º de jacinto, e o 10º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso.
A cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, os reis da terra lhe trazem sua glória. Suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. Lhe trarão a glória e a honra das nações. Ela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Amém. Que Deus, por sua bondade, queira nos abençoar, aplicando ao nosso coração as lições preciosas. Então, o que eu vou fazer é não me preocupar com detalhes dessa descrição da Nova Jerusalém, mas tirar lições como pastorais, que diz respeito a esta cidade e o que nós devemos, de fato, nos preocupar. Outro detalhe que eu queria dizer é que a descrição da cidade é a descrição da igreja ideal. Então, há muitas coisas que estão aqui descritas, que falam, por exemplo, de evangelização, de missões, ou coisas assim. Nós temos que pensar que é o que faz parte da estrutura da igreja. Mesmo que lá não vai haver mais evangelização nem missões, mas isso está sendo mostrado como é a igreja, como isso é parte integrante do que é a igreja, conforme o olhar de Cristo, conforme o Senhor mesmo estabeleceu. Então, nós vamos começar com a origem dessa cidade. É muito importante esse aspecto. Se nós pegarmos o verso 2, nós já fizemos exposição disso aqui, mas o verso 2 diz assim: a origem da cidade. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Essa expressão, que descia do céu, mostra a sua origem. A sua origem é do alto. A sua origem é celestial. Isso nos fala muita coisa. A igreja verdadeira, ela tem sua origem no céu. Ela não vem do homem. Ela não vem do livre-arbítrio do homem. Ninguém se decide por si mesmo, se converte. Nada disso. Nós temos aprendido na palavra de Deus que é pura graça e que é uma ação de Deus. Qualquer resposta humana vem da administração, da soberania de Deus, conforme os propósitos eternos de Deus, conforme Deus já estabeleceu, segundo os seus decretos santos, desde a eternidade, uma aliança, e Deus escolheu e já registrou no livro da vida o nome de todos os eleitos, todos que farão parte desta igreja, eu diria, de todas as pedras que vão compor esse edifício santo, esta igreja maravilhosa. Eu me lembro um dia que eu estava no carro ouvindo um preletor que esteve na Fiel, e eu estava ouvindo a mensagem dele. Ele fez uma comparação, uma analogia, que eu dei um grito, que coisa maravilhosa, aleluia. E ele estava falando, né, do texto de Pedro, que somos pedras vivas, e que Deus forma esse edifício santo, que é a igreja, de pedras vivas, que somos nós. Aí ele foi lá para Reis, primeiro Reis, quando Salomão está construindo o templo, e aí diz que as pedras vinham lavradas e preparadas da pedreira e eram encaixadas no seu lugar, e não se ouvia som algum de martelo nem nada. Elas se encaixavam certinho, preparadas na pedreira. Então, ele diz, nós somos pedras vivas, preparadas na eternidade.
e que então estamos encaixados no lugar, na hora, no momento, no tempo e no espaço certo, conforme os propósitos de Deus Santo, e não se ouve som de martelo, quer dizer, obra humana de homem alguma. Tudo foi feito por Deus, encaixado para formar esse santo edifício. E a gente, se formos lá para João, quando o Senhor conversa com Nicodemos, nós vemos claramente isto com relação ao novo nascimento. Não é que acontece isso. Então, respondeu Jesus, em verdade vos digo, João 3, verso 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, nascer do alto, nascer de Deus, né? A isto respondeu, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta como pode ser isso, a visão de Nicodemos é carnal. Como é? Quer dizer, como alguém pode voltar para o ventre de sua mãe? Ele não tem a visão espiritual. Respondeu, em verdade vos digo, o Senhor respondeu, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, o Senhor mostra que novo nascimento, alguém sendo chamado para pertencer à igreja, tem que ser uma obra do alto, celestial, sobrenatural, de Deus, né? Aliás, isso também nós vimos aqui, por exemplo, no verso de número 18, não, no capítulo 1 de João, mas a todos quantos o receberam, verso 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, não é nada hereditário, nem da vontade da carne, não é o homem que diz, seja assim, faça isso, nem da vontade do homem que se decide, mas de Deus, nasceram de Deus, quer dizer, nasceram do alto. Então, veja que a origem desta igreja maravilhosa, noiva do Cordeiro, ela é celestial, ela é de Deus. O próprio apóstolo Paulo falou que foi Deus mesmo quem revelou a ele Jesus Cristo, né? Ou então Pedro, que fez aquela confissão maravilhosa, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, e Jesus disse, não foi nem carne, nem sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então, esta origem desta igreja maravilhosa, ideal, a igreja verdadeira, vem dos céus, do alto, é obra celestial, do Espírito Santo, sobrenatural, não vem de homem algum. Segundo, sua beleza. Vemos a descrição aqui da beleza. No verso 11, nós lemos assim, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Olha, a beleza da noiva, a beleza da igreja, conforme descrita aqui, ela é caracterizada pelo reflexo da glória de Deus nela. Essa é a beleza maior. Cristo em nós, a glória de Cristo, a glória de Deus, a glória de Deus em nós. Não tem nada que possa caracterizar a beleza da igreja de Cristo, senão a glória de Deus nelas, nas pessoas que formam a igreja. Então, eu sei que há muita preocupação de se fazer um templo bonito, de se ter vitrais,
de formar uma mesa lá na frente muito florida, de botar jarros e tal, de flores e coisa. As pessoas dão muito valor a isso, mas a beleza da igreja é espiritual. Ela vem da glória de Deus. Você veja que o texto diz assim: a qual tem a glória de Deus, é o verso 11, o seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe. Essa pedra de jaspe foi a pedra escolhida para descrever a glória de Deus. Lá no capítulo de número 4, quando João é elevado aos céus, ele tem a visão do trono de Deus. Então, no verso 3, diz assim, eu vou ler o 2. Imediatamente eu me achei, estou lendo Apocalipse 4, 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, a mesma pedra de jaspe, de sardônio, ao redor do trono, arco-íris, semelhante ao aspecto de esmeralda. Mas veja, a pedra de jaspe é a pedra escolhida para descrever a glória daquele que estava sentado no trono. Agora nós estamos ouvindo que a igreja tem a glória de Deus e o seu fulgor era semelhante a uma pedra de jaspe. Então, a glória de Deus é a nossa real beleza. E será muito mais quando estivermos, de fato, livres do pecado, aperfeiçoados em santidade, com o nosso corpo glorificado, e todos, absolutamente todos, cheios desta glória de Deus. Então, é de uma beleza indescritível. Penso que João estava aqui quando escreveu isso, pensando em Isaías 54, porque Isaías 54 deve ser um pano de fundo dessa descrição da igreja, quando nós lemos aqui no verso 11 e 14 de Isaías 54. Ó tu aflita, arrojada com uma tormenta e desolada, eis que eu assentarei as tuas pedras com argamassa colorida e te fundarei sobre safiras. Farei os teus baluartes de rubis, as tuas portas de carbúnculos e toda a tua muralha de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Serás estabelecida em justiça, longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Uma descrição linda de Isaías a respeito da beleza da igreja. E João certamente tinha esse texto na mente, que ele conhecia muito bem o Antigo Testamento. Então, esta glória é espiritual, esta beleza é uma beleza espiritual, é a glória de Deus. Depois nós lemos que também havia ouro resplandecente e pedras preciosas até no fundamento. Então, nós podemos dizer que era bela, tinha a beleza da glória de Deus exteriormente, você podia contemplar e ver o brilho da glória de Deus, assim como Moisés teve que botar um véu, porque a glória de Deus estava no seu rosto, brilhando, resplandecendo, né? Então, o apóstolo Paulo fala que nós, agora como crentes, temos uma glória que não desvanece, né? Moisés punha porque desvanecia o véu. Mas agora nós não precisamos, porque ela permanece, a glória do Senhor na vida dos justos. Mas quando estivermos com o Senhor, a glória será muito maior, e então será exteriormente visível, mas também interiormente, assim como o fundamento fica oculto na construção, mas se ele é adornado com pedras preciosas no fundamento. Isso está escrito aqui.
E então era a beleza interior também, né? Encoberta, mas bela, que, que nós temos que entender que esta beleza está estritamente ligada à obra de Cristo na cruz. Esta beleza, ela vem por causa do Calvário. Ela foi transferida a nós, que houve uma transferência, né? A miséria, a feiura do pecado que nos desfigurou foi transferido para Cristo na cruz. Ele ficou tão desfigurado que Isaías 53 diz que era como de quem se esconde o rosto por causa da feiura. São olhos fogueados, o rosto contorcido. Quer dizer, a dor, a angústia de Cristo, tudo que ele passou, fez com que ele ficasse horroroso e feio. Era como de que os homens escondem o rosto. A nossa feiura dada pelo pecado foi transferida para ele, para que a sua beleza viesse para nós. A sua beleza de pureza, de justiça, porque nós fomos justificados, declarados justos, cobertos da justiça de Cristo e da sua beleza. Eu lembro daquele corinho, não sei se vocês lembram, que a beleza de Cristo se veja em mim, sua admirável pureza e amor. Oh, tu chama divina, todo o meu ser refina, é que a beleza de Cristo se veja em mim. Tanto tempo que eu nem lembro. Mas nós vamos cada vez mais belos e bonitos espiritualmente. Quanto mais temos de Cristo, quanto mais da sua glória, quanto mais dele. Então, nós, para termos a nossa beleza, temos que passar no Calvário. Você deve se lembrar que os que fazem parte e vão fazer parte desta igreja são aqueles que o Sião perguntou ao anjo: quem são esses que estavam vestidos de brancos, com palmas nas mãos? E ele perguntou: quem são esses? De onde vêm? E o anjo respondeu: estes são os que vieram de grande tribulação e lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. Então, eles estão ali vestidos com esta vestimenta clara, limpa, pura, branca, espelhando a glória de Cristo, porque passaram pelo Calvário, porque lavaram os seus vestidos no sangue do Cordeiro. E assim, então, nós também temos e teremos esta beleza ainda completa quando estivermos lá descendo dos céus com uma nova Jerusalém para reinar com o Senhor em novos céus, nova terra, com esta beleza maravilhosa, semelhante a ouro resplandecente, ouro puro, beleza de Cristo, que vem de Cristo para nós. A terceira coisa que a gente vê no texto, que caracteriza essa igreja, é a invulnerabilidade. É uma cidade invulnerável, isto é, ela é protegida, porque fala de uma muralha. O verso de número 12 diz: tinha grande e alta muralha. Essa muralha é uma coisa assim extraordinária. Se a gente for mais para frente um pouco, verso 17 diz: mediu também a muralha 144 côvados, medida de homens, isto é, medida de anjo. É claro que isso é simbólico, mas pense que o Senhor quis revelar a João que havia esta muralha em volta dessa cidade, tão grossa, mais de quilômetros de espessura, claro, trazendo a mensagem de proteção. Uma proteção contra o mal que
que nada, nenhum mal podia penetrar, entrar. As portas estavam abertas, mas anjos ficavam nas portas, igual aqueles que ficaram nas portas do Éden com espada flamejante, para que mal algum entre, forma alguma. Mas também essa muralha nos fala de uma proteção que nos assegura que jamais perderemos esta bênção e nem jamais nos afastaremos de Cristo. Então, aquele texto de Romanos, tão caro ao nosso coração como crentes, você se lembra? Romanos capítulo 8, quando o apóstolo fala de que nada poderá nos separar, né, do amor de Cristo. Então, esta muralha vai garantir isto, que diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será verso 35 do capítulo 8 de Romanos. Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para matadores, e todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta muralha grandiosíssima, tão sólida, vai nos sustentar para que jamais saiamos da presença do Senhor. Então, esta é a característica inviolável, a inviolabilidade, a invulnerabilidade, quer dizer, ela não é vulnerável, ela é segura, firme, nenhum mal entrará, nada. Cristo estará conosco e jamais nada poderá nos separar do amor de Cristo. É isso que essa muralha nos garante. E também a vulnerabilidade da cidade nos garante. Quarto lugar é a universalidade da igreja. Isso é importante porque ela vai falar da característica essencial da igreja em todos os tempos. Ela é católica, isto é, ela é uma igreja universal. Veja os versos 12 e 13, diz: tinha grande e alta muralha, 12 portas, junto às portas 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste. É interessante as muralhas, interessante as portas estarem ligadas aos patriarcas, aos 12 patriarcas. É muito interessante isso, porque é exatamente o contrário que os israelitas entenderam. Porque, imagine, Deus resolve criar um povo para ser seu povo. Ele escolhe Abraão e tal, depois vem Isaac, Jacó, os patriarcas, e aí começa a história do povo de Deus, chamado povo de Deus, Israel. Então, o que eles entenderam? Entenderam que Deus desistiu do mundo, desistiu das outras nações, e agora, então, escolheu um povo, esse é o povo, e esse será o seu povo para sempre. Então, eles entenderam tudo errado. Por quê? O que no plano de Deus, e a teologia bíblica vai ensinar, o propósito de se ter um povo, uma etnia, era exatamente o contrário. Era para abrir as portas para o mundo. É para que o Redentor que viria desta linhagem fosse o Salvador do mundo. Quando ele chamou
a Abraão, ele disse: em ti, ou da tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Então, a característica desta nação é portas abertas para que o evangelho saísse, né, para todas as nações. Não só foi para Abraão que ele disse para Isaac, disse para Jacó, e os patriarcas deviam entender e compreender isso, de que o plano e o propósito de Deus era alcançar as nações. De Sião sairá a lei, e para todas as nações, todos os povos. Então, é interessante que aqui no Apocalipse se faz menção destas portas, que são pérolas, e que tem sobre elas os nomes escritos, e elas escritos desses patriarcas. E elas estão abertas para todos os quadrantes do mundo, para que o evangelho vá e alcance todas as nações. Depois vem a menção do fundamento da muralha, que são os 12 apóstolos, né? Que tem 12 nomes dos apóstolos, que foram chamados pelo Senhor para ir por todo o mundo e pregar o evangelho. Então, o primeiro aspecto dessas portas aqui é um aspecto missionário da igreja. Não é o mais importante tarefa da igreja. A mais importante tarefa da igreja é glorificar a Deus. Então, daí sai o seu programa, que deve ser sempre sob a égide de glorificar a Deus. Inclusive, pregar o evangelho tem que ser glorificando a Deus, não comprometendo a glória de Deus. Pregar o evangelho comprometendo a glória de Deus, ou fazer missões comprometendo a glória de Deus, não. É pregar e fazer missões e glorificar a Deus e ensinar tudo aquilo que Cristo nos deu. E temos que ensinar, e esses outros irão glorificar a Deus. Então, é muito importante esse primeiro aspecto com relação a estas portas. Mas, com relação ao fundamento, é interessante, porque esta cidade tem um fundamento. E o fundamento da igreja são Cristo, pedra angular, e os apóstolos. Este é o fundamento que Deus estabeleceu que fosse para esta igreja, para esta cidade, Nova Jerusalém, para a igreja do Senhor. É Cristo, pedra angular, e os apóstolos. Isso nós encontramos lá em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 20, diz assim: somos família de Deus, diz no verso anterior, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para a santificação, ou santuário, e dedicado ao Senhor. Então, veja, tem o fundamento e o edifício santo, que a igreja é edificada sobre este fundamento. Por que Cristo e os apóstolos? Isso tem a ver com o ensino. O fundamento da igreja, o lastro da igreja é o ensino de Cristo, a doutrina, chamada doutrina dos apóstolos. Então, é muito importante entender isso, que esta igreja está firmada num lastro doutrinário, que é o ensino dos apóstolos, que é o ensino de Cristo. Cristo deu, durante 3 anos, ensinamento aos apóstolos, mas não deu para concluir ali naqueles 3 anos. Inclusive, ele disse, tem muita coisa a dizer, mas vocês não estão nem preparados ainda. Mas ele disse, enviarei o Espírito, meu Espírito virá. E ele não falará de si mesmo, mas falará tudo que tiver ouvido de mim. Quer dizer que, quando ele partiu, o Espírito continuou
os ensinos de Cristo para os apóstolos. E eles mesmos escreveram isso nos evangelhos e também nas cartas, de modo que essa doutrina ficou como lastro para a igreja, né? E aí nós temos esta beleza desse fundamento. E no texto é descrito como pedras preciosas. O fundamento é descrito como pedras preciosas porque é verdadeiro, porque é a verdade segundo Cristo, segundo é a verdade em Cristo. E o contraste é feito lá pelo apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, quando diz: veja o que você edifica sobre o fundamento. Eu pus o fundamento, que é Cristo, e veja o que você edifica. Tem que ser pedras preciosas. Porque se você edificar com madeira, palha e feno, o fogo vai consumir. Isso não fica, não permanece. Mas se for pedra preciosa, vai permanecer e vai brilhar ainda mais. Então, nós temos que ter muito cuidado o que construímos sobre esse fundamento, né? Nós devemos nos firmar na doutrina para que possamos fazer tudo conforme Deus ordena, conforme está revelado nas Escrituras, e não venhamos a construir nada que não seja pedra preciosa, porque é isso que firma mais e mais a igreja. É isso que glorifica mais e mais a Deus. Então, esse fundamento dos apóstolos e da doutrina é algo precioso, grandioso, e que a gente deve prestar muita atenção como igreja que somos hoje. Nós temos um modelo lá que tem isso, e nós temos que ser assim também. Aí vemos agora o sexto, que é o último, as bênçãos da cidade. São bênçãos extraordinárias. A primeira coisa é que ela é um cubo. Se você vir aqui a descrição, fala de medidas que são exatas, iguais a um cubo, que isso simbolicamente diz respeito à perfeição. A Igreja Santa de Cristo é perfeita. Não estou falando da igreja terrena, mas a igreja que nós chamamos invisível e que é esta Nova Jerusalém é absolutamente perfeita. Nós estamos caminhando para isso, né? Nós já, se nascemos de novo, já fazemos parte da igreja invisível, que vai se manifestar naquele último dia. Mas também fazemos parte da igreja visível, que ainda é imperfeita. Mas a igreja invisível, santa, é perfeita, ela é um cubo perfeito. E o cubo também nos fala do Santo dos Santos, porque o Santo dos Santos era um cubo perfeito. Se você for examinar depois o Velho Testamento, você vai ver que o Santo dos Santos tinha as medidas de um cubo perfeito, e era todo coberto de ouro, em cima dos lados, no assoalho, ouro puro, porque era onde Deus vinha e habitava e sentava sobre o que é chamado propiciatório. A arca ficava ali. Então, essa era a representação do lugar onde Deus escolheu ficar no meio do povo. Do templo, o cubo do Santo dos Santos. Então, agora nós vamos ver que a cidade inteira é um cubo. E não tem nem arca, que é muito interessante. Aliás, esse é um texto que eu gostaria que você prestasse atenção. O Edir Macedo não prestou atenção. O Edir Macedo resolveu fazer uma arca para botar lá no templo de Salomão. E isso está totalmente por fora.
na verdade, só resulta em superstição. Veja o que diz a palavra de Deus aqui em Jeremias, capítulo 3. Jeremias 3, 16, 17. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, presta atenção, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor, ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Então, naquele tempo, chamarão Jerusalém o trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Veja, Jerusalém toda se tornou trono do Senhor. Não é mais arca. Não tem, nem tem mais arca, um templo, nada. Então, o pessoal insiste com esse negócio de templo, que vai se construir um terceiro templo lá e tal, mas não é isso, não vai haver mais templo. O templo é a cidade. Na verdade, Deus e Cristo é o templo. A cidade, que é um cubo, é onde Deus está. Então, não tem mais um lugar, não tem mais um móvel, uma arca, não tem, não. Tudo está agora modificado. Jerusalém é o templo, é o trono onde Deus fica, é a Jerusalém celestial. Veja assim, verso 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, a cidade não precisa nem de sol, nem de lua, para lhe dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, veja, nós temos uma bênção muito grande aqui proposta, de comunhão íntima, pessoal e íntima, gloriosa com Deus. E direta, não temos mais assistência de símbolo algum. Nós, nesta comunhão, que será perfeita, nós não teremos mais Shabá. O Shabá é eterno. Não haverá mais Shabá, assim, para guardar. O Shabá é a eternidade com Deus. Não terá mais meios de graça, Santa Ceia, batismo, nada disso, porque tudo era só símbolo. Agora nós estamos com Ele, tendo comunhão com Ele. Tudo é glória. Não tem nem sol, nem lua, porque a glória de Deus iluminou a cidade. Cristo é a lâmpada. Então, nós não podemos nem imaginar, nem passa pelo nosso entendimento as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam, como diz a Bíblia. É maravilhoso estar nessa nova Jerusalém, fazer parte dela. Mas, é claro, né, nós precisamos, primeiro, você pertence a essa igreja, você tem certeza. Eu não estou falando de que você pertence à igreja presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, metodista, comunidade e tal. Não, eu estou perguntando se você pertence a esta igreja, que é a igreja invisível dos salvos, dos que nasceram de novo, dos que de fato têm o seu nome escrito no livro da vida. Segundo, você tem o passaporte. Você já passou pela cruz, você já foi lavado no sangue de Cristo, o passaporte do sangue de Cristo para entrar nessa cidade, fazer parte dela.
suas vestes, seu coração já foi lavado no sangue do Cordeiro. Isso é extremamente importante. Às vezes a gente que nasceu na igreja não acostuma com ir à igreja, mas será que você tem uma experiência pessoal? Você se prostrou diante da cruz e o sangue de Cristo pingou na sua testa, lavou seu coração? Terceiro, sua vida cristã, ela veio do homem, ela foi resultado de um programa pragmático da igreja, uma decisão, ir à frente, no apelo, ou, de fato, ela é fruto de uma obra do alto, dos céus, do poder do Espírito Santo na sua vida? Então, que Deus, por sua graça, queira nos abençoar, e essa descrição aqui dessa Nova Jerusalém, né, sua origem, sua beleza, que é a glória de Deus refletida em nós, o jaspe de Deus refletido em nós, a beleza de Cristo em nós, a sua invulnerabilidade, a segurança, a certeza de que nada de mal nunca mais, eternamente, penetrará nesta cidade e jamais nos apartaremos também. A muralha nos assegura isso. A universalidade da igreja, a certeza de que nós estaremos ali com crentes salvos de todas as raças, tribos, línguas e nações, todos. A oportunidade foi dada a todos, o evangelho foi proclamado em todas as nações, a todas as línguas. Os portais foram abertos, como portais de pérola, anunciando a graciosa salvação de Deus a todo o mundo. Firmes no fundamento da doutrina que nos foi entregue pela palavra de Deus, dos apóstolos, na qual estamos assentados e sustentados, e as bênçãos da comunhão mais íntima e profunda, que nós nem podemos imaginar, com Deus, diretamente com Ele, todo instante, possuídos desta glória, desta comunhão íntima, gloriosa com Deus. Que o Senhor nos abençoe. Esse capítulo 21 possa animar você, encher seu coração de esperança, de fé, desejo de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, nesta cidade gloriosa, Nova Jerusalém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, ajuda-nos. Tem misericórdia de nós. Se faltar alguma coisa que o Senhor tem que operar em nossa vida para completar a tua obra, converte-nos e seremos convertidos. Tem misericórdia, Senhor. Livra-nos desse mundo mal. Deus, tira o nosso coração daqui. Coloque o nosso coração, Senhor, no céu, porque a nossa pátria está nos céus, onde aguardamos o Senhor, e transformará o nosso corpo abatido para ser a semelhança do seu corpo de glória, com a beleza de Cristo em nós, a santificação completa e perfeita, e refletindo a glória e a beleza de Cristo como jaspe. Oh, Deus, concede-nos esta alegria e, sobretudo, a comunhão íntima com o Senhor para sempre. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.